Qual é a mais importante lição que você precisa aprender na vida? Você já parou para pensar nisso? Imagine se Jesus aparecesse a você e lhe desse a oportunidade de ensinar alguma coisa para você. O que você pediria que Jesus ensinasse você? Eu imagino que há pessoas que pediriam a Jesus para que lhes ensinasse a realizar milagres, curar enfermos. Algumas pessoas pediriam que Jesus lhes ensinasse a pregar com poder como ele pregava. Certamente Jesus saberia ensinar todas essas coisas. É possível que você esteja pensando assim, eu acho que eu pediria que Jesus me ensinasse mais paciência, mansidão, humildade. Todas essas são lições importantes na vida e certamente Jesus saberia nos ensinar. Sabe, houve uma ocasião em que os discípulos de Jesus se aproximaram dele e pediram que ele lhes ensinasse uma coisa. Essa passagem dos evangelhos é bastante surpreendente. Seria natural que os discípulos se aproximassem de Jesus e dissessem assim, Senhor, nós queremos aprender a pregar como tu pregas, queremos aprender a realizar milagres como tu fazes, queremos aprender coisas difíceis, coisas extraordinárias e impressionantes. O que de fato há de surpreendente nessa passagem é que os discípulos pedem a Jesus para aprender uma coisa muito simples. Eles dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar. O que eu aprendo desse pedido que os discípulos fizeram, vejam, os discípulos já haviam convivido com Jesus, já haviam visto, presenciado Jesus fazendo coisas tão extraordinárias, e eles pedem isso, Senhor, ensina-nos a orar. Eu aprendo com isso que nada na vida de Jesus, no ministério de Jesus, impressionava tanto os discípulos como a vida de oração de Jesus. É como se eles tivessem entendido, compreendido que as coisas extraordinárias, fantásticas e impressionantes que Jesus fazia eram resultado da vida de oração dele. É por isso que eles dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Mas não foi somente esta oração que Jesus ensinou. Aliás, em toda a Bíblia nós aprendemos muitas importantes lições a respeito da oração. Nós aprendemos, por exemplo, que devemos orar com fé. Aprendemos que devemos buscar obedecer a Deus para termos as nossas orações respondidas por Ele. Devemos orar em nome de Jesus, porque Jesus é o único intercessor, o único intermediário entre Deus e os homens. Mas você sabe qual é a mais importante lição que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Pois é. Eu gostaria de convidar você para a gente refletir juntos agora sobre a mais importante lição que precisamos aprender a respeito da oração. Eu acho que uma das lições mais importantes que a Bíblia ensina sobre a oração é a lição da perseverança na oração. A Bíblia é muito insistente nesse ponto. A oração tem que ser uma luta com Deus. A oração superficial, vacilante, eu acho que até desonra a Deus. Existe uma história relatada na Bíblia de um homem que lutou com Deus. É a história de Jacó. E a Bíblia diz assim que ele, naquela luta com Deus, ele estava lutando com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus. E ele chega ao ponto de dizer assim, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Sabe, eu acho que é essa experiência que a gente precisa aprender. Aprender a lutar com Deus. Eu me arrisco a dizer que a maior parte das bênçãos que nós deixamos de receber de Deus, nós não recebemos simplesmente porque desistimos muito cedo. A perseverança na oração. Jesus usou uma expressão uma vez que denota essa necessidade. Ele disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vejam que a própria expressão usada por Jesus dá essa ideia de luta com Deus, de perseverança. Você está precisando de uma bênção? Você está desejando receber uma bênção especial de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está pronto para lhe dar a bênção. Você só precisa aprender a pedir mais, a ser mais perseverante. Eu já encontrei muitas pessoas que questionam esse ponto. E eu admito que esse ponto parece um certo mistério. Por que nós precisamos ser perseverantes na oração? Por que nós precisamos insistir com Deus para que Ele atenda a nossa oração? Se Deus me ama, Ele é poderoso, Ele sabe de tudo o que eu preciso, por que eu tenho que insistir tanto para Ele me dar a bênção? Será que a oração, então, é um meio que Deus coloca à nossa disposição para convencer a Ele mesmo?
esse tipo de raciocínio revela uma má compreensão a respeito do que é o significado da oração. Através da Bíblia, nós aprendemos que a oração não tem esse objetivo. A oração não tem essa função. A oração não é um instrumento, não é uma ferramenta que nós usamos para transformar a mente de Deus. Como se a gente precisasse agora convencer Deus a fazer aquilo que eu preciso ou aquilo que eu quero. A oração não tem essa função. A oração não tem o objetivo de mudar o coração de Deus ou a intenção de Deus em relação a mim. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Eu vou tentar ilustrar isso aqui de uma maneira simples, mas eu acho que vai ajudar você a entender. Eu costumo dizer o seguinte, perdoe se a minha ilustração for muito simples, mas eu acho que vai ajudar você a entender. Qual é o tamanho da bênção que você quer receber de Deus? Se eu pedir para você demonstrar aí com seus braços, vamos, vocês que estão aqui comigo, qual é o tamanho da bênção que você quer receber de Deus? Deixa eu ver aí, vamos ver. Desse tamanho? Só isso? Olha o tamanho da bênção que eu quero receber de Deus. É muito grande. Meus braços são pequenos demais para demonstrar isso. Qual é o tamanho da bênção que você deseja receber de Deus? Qual é o tamanho da bênção que você está precisando? Eu queria dizer para você o seguinte, que Deus tem uma bênção desse tamanho para você. Você está precisando de uma bênção de Deus no seu casamento? Olha aqui o tamanho da bênção de Deus. Você está precisando da bênção de Deus na sua vida profissional, nas suas relações familiares, na sua vida social? Olha só o tamanho da bênção que Deus tem para você. É uma bênção grandiosa, maravilhosa. Você está precisando da bênção de Deus em relação à sua vida acadêmica, talvez em relação à sua vida afetiva. E nós sabemos como esse assunto é tão importante para cada um de nós. Você não pode imaginar o tamanho, olha só, é desse tamanho a bênção que Deus tem preparado para você. Por que Ele não deu então ainda? Por que Deus ainda não estendeu esta bênção tão grandiosa e tão maravilhosa para você? Sabe por quê? Porque talvez o espaço que há no seu coração para receber a bênção seja esse aqui, ó. Você consegue ver? Como é que uma bênção desse tamanho vai caber num espaço desse tamanho assim? É aqui que entra a oração. Para que serve a oração? Eu disse, a oração, ou a perseverança na oração, não é, eu vou insistir com Deus para convencer Deus, para ver se Deus se convence a atender. Não tem essa função. Deus já está convencido. Deus já quer, por sua própria natureza, como Pai, como Deus, como um ser que nos ama, Ele já quer nos dar as maiores e as melhores bênçãos. A questão é, muitas vezes nós é que não estamos preparados para essa bênção. Aí vem a função dessa perseverança na oração. A oração é uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição. Uma ferramenta que serve para alargar o espaço no nosso coração, a fim de que caiba a bênção que Ele quer nos dar. Sabe, muitas vezes nós não estamos preparados para a bênção. Imagine uma cena. Imagine que você está entre amigos, passeando no meio de um lago, numa lancha ou num barco, e aí você e os seus amigos, crianças começam a pular no lago, tomar banho. É um lago muito fundo, mas todos estão nadando, felizes da vida. E o seu filho está ali dentro do barco com você, e ele diz assim, pai, eu estou louco para pular, para aproveitar esse momento. Eu posso pular? Eu pergunto para você, você deixaria o seu filho pular no barco? É possível que alguns estejam respondendo, sim, é claro que eu deixaria. Mas é possível que alguns aqui que sabem que o seu filho não sabe nadar, que estão pensando assim, não, eu não deixaria. Como é que você é capaz de recusar uma bênção dessa para o seu filho? Não é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Mas por que você não vai permitir? Por uma única razão. Ele não está preparado para receber isso. Ele não sabe nadar. Então, essa sua autorização, o que deveria ser uma bênção para ele, vai se tornar o quê? Numa maldição. Ele poderá morrer afogado. Essa é a verdade que acontece com a nossa vida. Existem coisas tão boas, tão extraordinárias que Deus tem planejado para cada um de nós. Sabe, a gente não pode imaginar as coisas extraordinárias, os sonhos de Deus para cada um de nós. E Deus está ansioso mais do que você mesmo. Deus está ansioso para realizar esses sonhos na sua vida. Sabe por que Ele ainda não está conseguindo realizar? É porque você não está preparado para esses sonhos.
A oração tem essa função, sabe? Você pede a bênção não veio, antes de questionar a Deus, antes de brigar com Deus, ou antes de desistir de orar, pense assim, talvez eu ainda não esteja preparado para receber essa bênção. Aí você tem que se lembrar, sabe de quê? Que a oração é a ferramenta de Deus para preparar você para a bênção. Porque quanto mais você ora, mais comunhão você vai desenvolvendo com Deus, mais proximidade você vai tendo com Deus. E através da oração, através dessa comunhão, Deus vai trabalhando no seu coração, Deus vai corrigindo alguns erros da sua vida, Deus vai preparando você para você poder receber a bênção. É assim que funciona. Através da oração, você vai sentindo a sua dependência de Deus. Porque quando você tem que se ajoelhar diante de alguém e suplicar por uma coisa, isso significa o quê? Reconhecimento da dependência, reconhecimento de que nós não merecemos nada, de que nós dependemos totalmente de Deus. É esse sentimento que nos prepara para a bênção. A Bíblia tem uma passagem que diz assim, olha, vocês pedem, mas não recebem. E sabe por que não recebem? Porque vocês pedem para gastar nos prazeres de vocês. É isso que a Bíblia diz. A oração vai corrigindo as nossas intenções. Quando você diz assim, Senhor, me dá essa bênção, Deus olha e pensa assim, puxa, eu quero dar a bênção, mas Ele não está preparado, Ele não vai usar bem essa bênção. Então Deus faz você esperar. Agora, enquanto você espera, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Orar. Orar. É assim que nós esperamos. Eu tenho aprendido uma lição na minha própria experiência com Deus, sabe? E depois que eu aprendi isso, a minha vida com Deus tem mudado para melhor. Há um tempo atrás, quando eu buscava uma bênção de Deus, quando eu buscava a Deus para que Ele agisse na minha vida em algum sentido, para que Ele mudasse alguma coisa na minha vida, ou para que Ele resolvesse uma situação, eu ficava esperando a resposta, e quando a resposta não vinha, eu ficava assim preocupado, ansioso, e muitas vezes eu me queixava de Deus. Muitas vezes eu reclamei com Deus, Senhor, por que a bênção não veio ainda? Ah, Senhor, por que está demorando tanto? Ah, Senhor, se o Senhor vai me dar a bênção, por que não me dá agora? Mas eu comecei a entender de maneira diferente. Eu comecei a entender, sabe como? Quando Deus demora, é porque a bênção que Ele tem para mim é tão grande que não cabe no meu coração. Então a demora de Deus agora, em vez de me deixar mais ansioso, mais preocupado ou revoltado com Deus, a demora de Deus aumenta o meu ânimo, a minha alegria. Quanto mais Ele demora, isso é o quê? É um sinal de que a bênção é muito maior do que o que eu estou imaginando. Agora, a única maneira que eu tenho para receber essa bênção de Deus é permanecer em oração. Como eu já disse aqui para você, a oração ela tem essa propriedade, né? Ou seja, através da oração, Deus vai mudando o nosso coração. É verdade que muitas vezes nós pedimos coisas de Deus, que Deus olha e diz, olha, eu não posso dar isso que você está pedindo, mas eu tenho uma coisa melhor para você. Agora você não quer a coisa melhor, você está querendo aquilo que você está pedindo, mas através da oração, até isso Deus faz conosco. Até isso a oração faz conosco. Através da oração, como eu disse, a oração estabelece uma comunhão com Deus, uma proximidade com Deus. E através dessa proximidade com Deus, Deus começa a moldar até os nossos desejos. Deus começa a mudar até as nossas intenções, de tal maneira que, finalmente, a melhor bênção que Ele tem para nós vai ser aquela que vai nos dar mais alegria em receber. Eu queria terminar essa reflexão com você, fazendo um convite para você. Coloque na sua agenda um momento de oração com Deus. Se você já tem na sua vida essa experiência da oração, eu diria, ore mais. Nunca vai chegar um momento em que alguém possa dizer assim, eu já oro demais. Nunca vai chegar. Existe um jargão no mundo religioso, e é um jargão muito verdadeiro. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Agora, se você é uma daquelas pessoas que nunca levou esse assunto muito a sério, se você é uma daquelas pessoas que vive correndo atrás da vida, que não tem tempo para nada, eu queria dizer para você que se você começar a compartilhar a sua vida com Deus, Deus vai lhe ajudar muito mais do que o que você imagina. E você vai alcançar isso, sabe como? Dedicando um tempinho cada dia para um encontro com Deus, para um momento de oração. Eu queria, quem sabe, inaugurar essa experiência em sua vida agora mesmo. Será que você aceitaria o meu convite de, nesse momento, nós fecharmos os olhos juntos e fazermos uma oração a Deus? Vamos fazer isso junto agora?
Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos orar a Ti. Te agradecemos, Senhor, porque Tu ouves as nossas orações. Por favor, Senhor, abençoa essa pessoa que está orando comigo nesse momento. Abençoa a sua vida, a sua família, os seus projetos. Ajuda essa pessoa, Senhor, a entender que Tu és um Deus de amor. Ajuda essa pessoa a desenvolver a experiência da oração. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu oro, sinto Deus tocando em mim, tão doce paz inundando o meu ser. As portas do céu se abrem em luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. Quando eu oro, sinto Deus tocando em mim, tão doce paz inundando o meu ser. As portas do céu se abrem em luz, pois tenho a chave que me leva ao coração do meu Jesus. A oração é a chave do céu. Ela me leva para a fonte do amor. Sinto paz, alegria e me livro do temor. Não posso viver sem falar com meu Senhor. A oração